Boa noite, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, que a alegria estarmos aqui, mesmo que seja virtualmente, para que juntos possamos falar do Evangelho de Jesus, falar acerca da doutrina espírita, esta doutrina tão esclarecedora, tão confortadora, que acalenta os nossos corações. Vamos, como fazemos sempre, orar, a iniciarmos as nossas atividades da noite. Elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, e todos os espíritos amigos, trabalhadores do bem, vamos imaginar Jesus no nosso recinto, no nosso lar, no nosso ambiente onde estamos assistindo essa palestra, e vamos elevar os nossos pensamentos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Pai, o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas na medida que perdoarmos também aos nossos devedores, e não nos deixe cairmos nas tentações e livra-nos, por caridade, da prática do mal. A palestra da noite de hoje está a cargo do nosso irmão Jones, trabalhador da Casa Espírita Allan Kardec, de Tubarão. Ele vai nos falar sobre a fé espírita. Uma boa noite a todos. Que o Mestre amado Jesus possa se fazer presente em nossos corações. É sempre uma alegria imensa retornarmos a esta casa tão significativa ao movimento espírita do sul de Santa Catarina. Revermos amigos e termos a oportunidade de conversarmos um pouco em torno da proposta libertadora do Espiritismo e relembrarmos igualmente as mensagens excelsas de Jesus. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, afirmou no Evangelho segundo o Espiritismo que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Mas o que quis dizer o nosso codificador com esta afirmativa? Para o Espiritismo, fé não é apenas sinônimo de uma crença. Ela vai além disso. Fé para o Espiritismo se aproxima da ideia de convicção. A crença muitas vezes não é justificada. Eu apenas acredito, sendo que esta crença normalmente me foi transmitida pela tradição, por aqueles que me antecederam no processo histórico, familiar, mas que nunca foi objeto de uma reflexão mais profunda. Então repetimos atos, gestos, comportamentos, sem refletirmos exatamente acerca do porquê destes mesmos comportamentos. A fé para muitas pessoas, essa pequena palavra de apenas 2 letras, move pessoas que de forma irrefletida a utilizam para matar o outro. Na história da humanidade, nós encontramos o absurdo de assassinatos realizados em nome do próprio Cristo. Em nome do próprio Cristo. A fé. A fé irracional, portanto, aquela que busca viver sem o amparo da razão, permite inúmeras vezes comportamentos deste tipo. O Espiritismo, portanto, nos convida a um movimento um tanto quanto diferenciado. A busca pela formação da nossa convicção na reflexão e no sentimento, mas sempre no esteio da razão, do bom senso, da lógica, afirma Allan Kardec. É verdade que Jesus, quando esteve conosco, deixando-nos o legado da sua boa nova, da sua boa mensagem, do seu evangelho, nos convidava desde então a compreendermos a sua proposta. Vejamos que Jesus não espera de nós comportamentos de imitação irrefletido. Muito pelo contrário, afirmou que o conhecimento da verdade é que nos libertaria. Mas qual verdade Jesus se referia? Questão filosófica antiga, certamente algumas pessoas perguntariam, mas afinal de contas, o que é a verdade? É possível acessarmos a verdade ou não?
Ou imperaria um relativismo onde cada um produziria sua própria verdade? Viveria de acordo com as suas possibilidades reflexivas? Bem, a verdade existe, é óbvio que existe. Nós vivemos com base na verdade, naquilo que é o caso. Nós confiamos num diagnóstico médico, por exemplo. Confiamos porque acreditamos que aquele que assim se preparou está amparado pela verdade, amparado nos fatos. Agora, o que acontece é que nós, seres humanos, não temos acesso a uma verdade absoluta. E isto por uma razão muito simples, porque somos limitados intelectualmente e moralmente. Muitas questões estão muito longe ainda da nossa compreensão. Mas nem por isso não podemos vislumbrar a verdade, mesmo que de forma distante. E este ponto é importante por uma razão. O Espiritismo, como ciência, filosofia e religião, não tem a pretensão de tudo responder. Ele não responde tudo porque nenhuma ciência responde tudo. Nenhuma filosofia tem a pretensão de responder tudo. E o Espiritismo tem um escopo, uma área de atuação muito específica, que é estudar o espírito, a nossa relação conosco mesmo, com o próximo e com Deus. Mas acontece que nós espíritas, talvez movidos pelo orgulho, pela vaidade, temos muitas vezes o ímpeto de responder a tudo que nos perguntam, como se nós tivéssemos o conhecimento de tudo, o que não é possível. Jesus, quando esteve conosco na terra, ele sendo espírito puro, não disse tudo, não porque não soubesse, mas porque nós não tínhamos condições de compreender. É como o aluno que vai para a escola. Imaginemos uma criança que está adentrando ao ensino fundamental com 6, 7 anos de idade. E o professor, completamente irrefletido, pretendesse ensinar à criança o conteúdo do ensino superior. Certamente não conseguiria, porque o ensino tem que ser paulatino e de acordo com as condições da evolução do ser, da criança, do infante. Então, o ensino é ministrado de acordo com aquele momento, paulatinamente, do simples para o complexo. E assim se dá também com o próprio conhecimento humano, com a aquisição da própria fé. O Espiritismo, portanto, nos convida a buscarmos a nossa fé através da reflexão. Vejamos que quando compreendemos alguma coisa, temos melhores condições de defender este princípio. Agora, quando algo nos foi ensinado e nós nunca paramos para pensar a respeito, quando a prova se estabelece, quando a dificuldade se impõe em nossa existência, não poucos abandonam a sua fé. A fé acaba fraquejando. Muitos se afastam de Deus porque não compreendem a razão da angústia e do sofrimento em suas existências. Agora, o Espiritismo nos convida ao contrário. À medida que vamos refletindo e compreendendo o porquê de tudo isso, o porquê da existência humana, porquê estamos na Terra, não somente a existência se torna mais leve de ser vivida, a nossa relação com a dor, com o próximo, com o próprio Criador, ela vai se mostrando de forma diferente. Vamos compreendendo que aquilo que até então dávamos um valor exacerbado, um valor muito grande, na verdade é passageiro e efêmero. Vivemos um momento especial do ponto de vista social, político, econômico, porque nós valorizamos de maneira enorme as nossas aquisições e conquistas materiais. Mas isso é errado? De forma alguma. É legítimo conquistarmos coisas. Nós vivemos no mundo, é natural que através do trabalho conquistemos o conforto, a tranquilidade, a previdência futura para quando na velhice tenhamos condições de não sermos peso para ninguém, termos uma condição de existência tranquila do ponto de vista material. Não há problema algum que assim o seja. Mas, quando nós acessamos o conhecimento espírita e partimos deste princípio a compreender melhor a própria fala de Jesus, nós compreendemos que enquanto na Terra, apesar de habitantes da Terra, nós não somos naturais da Terra. Nós somos espíritos, que estamos no corpo físico, é verdade, numa experiência corporal, mas com um propósito nobre. Aqui estamos para evoluir,
para desenvolver as nossas virtudes, para nos tornarmos pessoas melhores, para aprendermos, ao final das contas, aquilo que foi mencionado pelo querido amigo Jaime na sua prece, a amar. Nós estamos aqui para aprender a amar. E vejo que isso é interessante, né? Porque nós não conseguimos amar conforme Jesus nos amou. Nós ainda não conseguimos isso. O nosso próprio conceito de amor ainda é um conhecimento difícil de ser compreendido. Parece que intimamente nós sabemos o que é o amor, mas temos dificuldade de expressar através de palavras. Nós amamos muito egoisticamente. O limite do amor ainda é o amor que compreendemos. E Jesus sabia disso. Tanto que ele coloca como regra áurea para todos nós, a regra de ouro, a base ética de toda a sustentação do seu evangelho, a seguinte medida: amarmos ao próximo como a nós mesmos. Interessante isto. Jesus coloca em cada um de nós a medida do amor. Ele sabe que temos limitações, mas esta é uma boa medida, não somente de amor, como de justiça, porque de ordinário nós queremos sempre o bem para nós. Então, se nós queremos o bem para nós, deveríamos agir para com o outro na mesma medida. Mas quando Jesus está para deixar o corpo físico, ele deixa um desafio para a humanidade. A regra primeira é amarmos o próximo como a nós mesmos, e a Deus, obviamente. Mas no final, antes de deixar o corpo físico de regresso à espiritualidade, ele nos deixa uma derradeira lição, afirmando o seguinte: uma última lição eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu, ele, claro, o Cristo, nos amou. Vejamos que, num primeiro momento, a medida é o amor de cada um de nós. Mas Jesus, sabendo que precisamos ultrapassar essa medida, porque o nosso amor ainda é um amor imperfeito, um amor movido pelo interesse, ele deixa a grande referência, que era o amor que ele viveu e teve para cada um de nós. O amor dele foi a referência última para todos nós. A compreensão do Evangelho do Cristo, e aqui está o ponto fundamental para compreendermos a fé espírita, é através, num primeiro momento, de uma leitura, de uma reflexão, é o contato meramente cognitivo. É quando pegamos o texto para analisar aquilo que ele ensinou. Mas não basta isto. Não basta que tenhamos boa memória, que façamos leituras diárias para compreender aquilo que Jesus falou. Não, não basta sabermos citar versículos. Não basta isto. Não basta mesmo. É necessário um outro movimento. É necessário que compreendamos. A compreensão exige de nós um certo esforço. E nós vivemos um momento onde esse tipo de esforço parece muito penoso para nós. Nós temos uma certa preguiça mental de buscarmos a compreensão, de pararmos um minuto para pensarmos, refletirmos, ruminarmos. Nós não temos mais o espanto necessário para a aquisição do conhecimento. Nós apenas estamos reproduzindo falas alheias e não buscamos por nós mesmos a busca pela nossa própria fé. Allan Kardec vai dizer oportunamente, repetindo a lição dos Espíritos, que a convicção não se impõe, porque a convicção é fruto justamente dessa conquista reflexiva. Nós vamos estudando, lendo, refletindo, experienciando e formando a nossa fé. Portanto, a nossa fé seria fruto desta reflexão. Vejamos que Jesus, quando nos ensina tudo aquilo, não é para repetirmos o que ele fez como se fôssemos máquinas ou atores num teatro. Não, é para que, compreendendo a sua mensagem, possamos repeti-la dentro do que é possível ser repetido por nós, mas com conhecimento de causa, sabendo o que estamos fazendo, compreendendo por que ele falou o que ele disse e por que é importante o que ele disse para a nossa felicidade futura. Por que Jesus falou isto? Por que ele recomendou aquilo? Não é repetirmos. Vejamos que Jesus sabe exatamente os limites de cada um de nós. Ele não exigiria de nós aquilo que nós não podemos realizar. Mas vejamos que é necessário compreender. Falávamos anteriormente que quando a fé é fruto meramente de uma tradição, de uma convenção, ela não tem suficiência
não tem robustez diante das dificuldades e das provas que provavelmente ou certamente passaremos durante a jornada física. Quantos de nós tivemos os nossos momentos de dificuldade íntima, diante de uma prova grave, financeira, de saúde? E quantas vezes ouvimos como resposta que era apenas a vontade de Deus? Essa resposta satisfaz quando nós estamos bem, quando não é conosco, não é com aqueles que nós amamos. Agora, como explicar a uma mãe que traz um filho no braço, doente com uma enfermidade que levará prematuramente aquela criança ao óbito, utilizando Deus como justificativa para a enfermidade daquele? Ora, o Espiritismo, quando afirma que somos espíritos e que, sendo espíritos, não estamos aqui, e esta é a questão fundamental, porque as doutrinas religiosas existentes e muitas possibilidades filosóficas afirmam a realidade espiritual, mas o Espiritismo fala e demonstra a nossa anterioridade da alma. E que Deus, por ser justo e bondoso, criou todos nós de maneira idêntica, porque partimos do mesmo ponto de partida nas mesmas condições, fomos criados simples e ignorantes por Deus. Isso parece, mas como assim? Bem, isso é importantíssimo. Essa ideia é fundamental para continuarmos defendendo a justiça e bondade de Deus. Porque se pensarmos na possibilidade de Deus criar pessoas diferentes, com possibilidades diferentes, com entendimentos diferentes, nós ferimos de morte esse atributo da divindade. A ideia de anjos criados perfeitos e acabados, que conquistaram essa tranquilidade da alma, a ataraxia dos gregos, essa tranquilidade diante de qualquer situação, e outros que devem buscar a felicidade através do trabalho, do empenho, da prova, da dificuldade, com riscos enormes de falharem e, falhando, serem condenados para todo sempre, não encontra respaldo numa ideia de um Deus que foi apresentado pelo Cristo, não somente pelo Espiritismo, que foi apresentado por Jesus como um Pai amoroso. E aqueles que são pais sabem muito bem, obviamente as mães sabem melhor ainda, que nós sempre oportunizamos aos nossos filhos um novo recomeço. Deus não pode ser menor do que nós. A justiça humana, nossa, falha, imperfeita, ela faz com que compreendamos o sentimento paterno e materno de uma forma, tanto que crimes cometidos pelos pais contra os filhos encontram rechaçamento social imediatamente. Nós não toleramos, do ponto de vista ético, esse tipo de comportamento. Isso causa em nós uma certa angústia de imaginarmos que um pai e uma mãe são capazes de ferir os próprios filhos de maneira intencional. Isso nos causa uma certa angústia. Agora, compararmos Deus com o ser humano imperfeito é diminuirmos a divindade. Porque Deus é amor, é bondade, é justiça. Mas se nós somos anteriores ao corpo físico, continuaremos existindo após a morte deste. E a felicidade, este grande objetivo de todos nós, todos desejamos a felicidade, todos os habitantes do orbe terrestre desejamos a felicidade. Todas as pessoas mentalmente equilibradas desejam a felicidade. Porque talvez alguém diga assim, mas eu conheço um indivíduo que está vivendo um drama profundo, está numa depressão profundíssima e parece não querer a felicidade. Engano. Mesmo este deseja a felicidade. Apesar do sofrimento, do problema de saúde que o aflige, da angústia em sua alma, ele deseja a felicidade. O grande problema é que estamos buscando a felicidade naquilo que é passageiro, efêmero. Falávamos que hoje nós buscamos excessivamente as nossas conquistas materiais e que até certo ponto é legítimo quando respeitamos o direito alheio, quando assim o fazemos com o esforço do nosso trabalho. Mas, se vivermos apontando os nossos objetivos apenas para conquistas materiais, nós não estamos despertando para aquilo que realmente é a grande questão, de estarmos num corpo físico para nos aprimorarmos. Nós perdemos a noção, a consciência da nossa natureza, que é espiritual. Que aqui estamos com este objetivo já mencionado, de sermos felizes ou alcançarmos a felicidade, de desenvolvermos as nossas potencialidades, desenvolvermos virtudes que ainda não possuímos.
E nós encontramos na humanidade diversos pensadores que por aqui passaram e que contribuíram, sem sombra de dúvida, para o nosso crescimento intelectual e moral. Nós encontramos aqueles que antecederam o Cristo. Quantos foram os pensadores na Grécia Antiga, como Sócrates, Platão, Aristóteles, apenas para citar alguns, que são mencionados por Kardec em O Livro dos Espíritos, como figuras importantíssimas para a humanidade. Por quê? Mas o entendimento, o desenvolvimento intelectual, parece que nós já demos um salto significativo, nós precisamos amar. Não há dúvida que nós precisamos amar. A humanidade carece de amor, de sentimento, de educação dos seus sentimentos. Mas tomemos cuidado, porque frases desse tipo escondem muitas vezes um grande problema. Porque quando afirmamos que precisamos amar, parece que colocamos a culpa na ausência do amor na conquista dos nossos entendimentos intelectuais, nas nossas aquisições intelectuais, o que não é verdadeiro. O indivíduo que é egoísta, ele não é egoísta porque muito estudou. Ele é muito egoísta porque não desenvolveu em si o altruísmo, o amor, que falta. Até porque se ele muito tivesse estudado o Evangelho do Cristo, a proposta espírita, ele compreenderia a necessidade do empenho na sua autotransformação, em ser um indivíduo melhor. Ele perceberia que o desenvolvimento intelectual é condição sem a qual nós não alcançaremos a felicidade na condição de pureza espiritual. Muito embora o essencial é o nosso desenvolvimento espiritual, não há dúvida alguma. Mas dizem os espíritos que o desenvolvimento moral, ele é precedido pelo desenvolvimento intelectual. E por que isso acontece? Por que primeiro nós precisamos do intelecto para que o desenvolvimento moral aconteça posteriormente? É muito simples. Porque um indivíduo deve conhecer para poder escolher e ser responsável por suas escolhas. Se nós não conhecemos, se o nosso andar pelo mundo é fruto de um determinismo onde nós não fazemos parte na questão de escolha, nós não podemos ser responsáveis, não podemos ser meritórios por aquilo que realizamos no bem, como também não podemos ser punidos por aquilo que fizemos de mal, porque nós não temos consciência do que estamos fazendo. Agora, com o entendimento intelectual, isto é a razão que nos dá essa capacidade de medirmos, refletirmos, projetarmos o futuro, estabelecermos meta, isto é a razão que faz. Agora, é certo que a razão por si só não é suficiente. A razão é necessária, mas não é suficiente. E nós temos exemplos na história da humanidade, onde indivíduos extremamente intelectualizados, lamentavelmente, fizeram escolhas infelizes, como nós muitas vezes assim o fazemos. A razão não é infalível, ela não é. Mas, sem a razão, muitas vezes movidos apenas pelo sentimento, também realizamos atos infelizes. Há histórias que são comentadas, eu me lembro desde a minha infância, em nossa casa espírita, palestrantes, de indivíduos movidos apenas pelo amor. Me lembro de uma dessas em que alguém visitando um doente no hospital de sua cidade, encontrou no leito ao lado alguém que apenas falava, refletia, reclamava dos médicos, do atendimento das enfermeiras, dos enfermeiros, que não lhe davam alimento, e então ele só reclamava. Então aquele tocado de comoção pergunta, mas o que tu queres? Eu gostaria agora de comer um abacaxi. Faz tempo que eu não como um abacaxi. Então ele sai e traz furtivamente o abacaxi sobre suas vestes e entrega ele para o paciente no quarto, que come de maneira voraz. No outro dia ele volta para visitar o amigo e veja o leito está vazio, daquele havia dado o abacaxi. E foi perguntar então para as enfermeiras o que havia acontecido. Ele tinha um problema gástrico severo e infelizmente o alimento o levou ao óbito. Pelo menos a história se tratava assim. Então não basta apenas a vontade, o desejo, de querermos o bem, quando nos movemos apenas pelo sentimento. A razão é imprescindível. Por que digo tudo isso? Porque a fé espírita baseia-se justamente neste ponto. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade.
Portanto, o Espiritismo, que procura reviver a mensagem do Cristo, mas acrescentando elementos que Jesus não pôde fazê-lo ao seu tempo, em razão das limitações intelectuais e morais dos homens de sua época, e não sou eu que estou dizendo isso, foi ele próprio quem o disse. Ele afirmou que falava por parábolas de maneira figurada, porque os homens não tinham ouvidos de ouvir e nem olhos de ver. Portanto, nem todos compreenderiam a sua mensagem. Por isso ele falou muitas coisas que não eram compreendidas. E não eram compreendidas por um outro ponto também, normalmente que nos passa desapercebido. Até porque o nosso contato com o Cristo, o nosso contato com o próprio Espiritismo, lamentavelmente, meus irmãos, ele é muito superficial. A nossa relação é de superfície. Nós não nos permitimos um mergulho mais profundo. Seja porque os nossos interesses não permitem isso, porque quando nós percebemos que a mudança, a nossa transformação moral exigirá a abrirmos mão de certos interesses, nem sempre a realização se dá. Os interesses parece que ainda estão em nós com muita pujança e não fazemos a modificação necessária. Mas vejamos, o Espiritismo, quando nos propõe tudo isto, né, de buscarmos uma melhor compreensão, de formarmos a nossa fé na reflexão, ele faz com que sejamos criaturas conscientes, adeptos úteis, verdadeiros aprendizes. Enquanto tivermos em nós a consciência de que somos aprendizes, estamos no bom caminho. O grande problema é quando pensamos que somos mestres. Aí nós estamos no mato sem cachorro. Porque esquecemos que Jesus é o grande mestre, paramos de refletir sobre os seus ensinos e, mais que isso, não nos empenhamos nem um pouco em aplicar o que ele disse em nossas vidas, que é o grande desafio. Se o primeiro momento é um momento de leitura, é meramente cognitivo, há um momento em que precisamos sentir a mensagem de Jesus, a mensagem espírita, para aplicar em nossas vidas. O conhecimento do Espiritismo, que não deixa de ser o próprio conhecimento do Evangelho, é praxis. E praxis significa o seguinte: é aliarmos a teoria com a prática. Não é uma prática irrefletida, é uma prática baseada na teoria, é uma ação consciente. Isso deve nos mover. Então, a fé espírita é convicção. Por quê? Quando falamos sobre conhecimento humano, e buscamos aqui um autor, e eu fico muito à vontade de citá-lo, porque ele é citado por Allan Kardec na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma curiosidade, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra aqui, publicada por Allan Kardec no ano de 1864, teve como título original Imitação do Evangelho. Ele publicou primeiramente com o título de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Parece estranho, né? Como assim imitação? Parece que está fazendo uma cópia, né? Parece que é alguma coisa irregular, é uma falsificação. Como assim? Na verdade, talvez Allan Kardec, aqui sou eu dizendo, tenha se inspirado numa obra de Tomás de Kempis que se chamava Imitação do Cristo. A proposta era buscarmos Jesus, compreender os seus ensinos, copiando ele em nossas vidas para viver o que ele viveu, ou replicarmos em nós os seus ensinos, compreendendo. Bem, este livro aqui cita na sua introdução, eu sei que raramente nós temos paciência para ler introduções, nós queremos logo o final da história, mas eu recomendo a leitura das introduções. Mais que isto, eu já dei essa recomendação aqui, mas eu vou repetir essa recomendação. Aqueles que já ouviram, por favor, façam uma expressão de novidade, porque fica simpático ao expositor, é caridoso. Então sorriam, assim, fica simpático, né? Eu sei que a casa sempre recebe a gente muito bem, mas é bom a gente combinar isso. Vocês sabem como é que se lê um livro espírita? Alguém já disse para vocês como é que se lê um livro espírita? Me disseram certa vez, aprendi e para mim foi uma revolução na forma de compreender a doutrina. O livro espírita se lê assim, a gente compra o livro espírita, ou pega emprestado, pega na biblioteca do centro, bem. Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós tomamos o livro, olhamos para a capa, tem algumas informações aqui, e vamos fazendo assim. Assim que se lê o livro espírita, a gente abre e vamos lendo. Tem aqui a segunda página, a gente vai lendo, que tem aqui, e vamos indo. Vamos indo, daqui a pouco chegou ao final do livro, terminou, é assim que se lê o livro espírita.
É bem assim mesmo, a gente começa e vai até o final. Porque normalmente nós fazemos o quê? Pulamos as introduções, conclusões e vamos... Este livro especialmente, por ser um grande repositório moral de reflexões, de ensinamentos para a nossa vida, nós fazemos desta obra quase que um livro sagrado, no pior sentido do termo. Então nós temos o hábito do quê? De sempre abrirmos ao acaso. Claro que abrindo ao acaso, nós sempre encontraremos uma grande lição. Não há problema algum em fazermos isso, esporadicamente, abrirmos o livro. A espiritualidade amiga pode até conduzir a nossa mão para encontrarmos um texto que seja importante naquele momento que estamos vivendo. Mas isso não retira de nós a necessidade do estudo deste livro, porque ele é um grande manancial de informações, de lições para a nossa vida. Allan Kardec organizou essa obra cuidadosamente. Agora, quando nós tomamos o livro como se fosse um livro miraculoso, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, certa feita, inclusive, viajando com um amigo, companheiro, numa cidade vizinha, ele disse para mim, eu fiquei surpreso com essa informação, o Patrick, que está lá ao fundo, sabe dessa história, e ele disse o seguinte, que nós, das obras espíritas codificadas por Allan Kardec, nós temos que estudar todas, à exceção do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não temos que estudar o Evangelho, nós temos que aceitar o Evangelho, conforme aqui está escrito, porque se a gente começar a questionar muito, a nossa fé pode fraquejar. A gente pode começar a duvidar das coisas, e então, lamento. Eu compreendi o que ele quis dizer, mas não pude concordar com ele. A verdade, eu estava de carona com ele, eu fiquei com receio de começar a debater e de repente ficaria no meio do caminho, isso não é saudável, era madrugada, eu fiquei com certo receio, fraquejei, realmente fraquejei. Mas lá no meu pensamento, eu estava comigo pensando que essa obra, como qualquer outra, e talvez essa mais do que qualquer outra, exige de nós a busca pela compreensão. Não é um exame frio, apenas movido pela razão, mas é a busca da razão para compreendermos aquilo que o Espírito mais perfeito que habitou a Terra nos deixou de legado para a nossa existência, para o nosso comportamento. Nessa introdução, Allan Kardec cita Sócrates e Platão como precursores do pensamento cristão e do próprio espiritismo. Sócrates diz que o mal é fruto da ignorância. Allan Kardec, questionando os imortais, pergunta se nós, para alcançarmos a perfeição, precisaríamos passar pela fieira do mal. Olha a resposta dada pelos espíritos. Pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância. A ignorância é que faz com que o ser humano haja ainda no mal. Porque quando nós conhecermos de fato a verdade, nós só teremos como único caminho a realização da verdade. Por isso Sócrates disse também que o conhecimento da virtude faz com que tenhamos uma vida virtuosa. O que parece estranho, porque nós conhecemos tantas coisas e o nosso comportamento não é condizente com o conhecimento que já temos. Não é verdade? Não é à toa que Paulo de Tarso afirmou que o bem que ele desejava ele ainda não fazia, mas o mal que ele não desejava ele ainda realizava. É a fraqueza moral, né? Essa acrasia que os gregos chamavam, a fraqueza da alma diante de certos desafios. Mas para Sócrates, o conhecimento é o conhecimento verdadeiro, educativo, transformador. Quando nós conhecemos de fato, quando o conhecimento é educação e não mera informação, quando ele vibra as nossas fibras mais íntimas, transformando-nos, nós não temos outra alternativa a não ser viver através do conhecimento realizado. Não é à toa que Santo Agostinho afirmou, à época como bispo de Hipona, ainda encarnado, um dos pais da igreja, do cristianismo nascente, que nós deveríamos amar. E amando realizaríamos qualquer coisa, faríamos o que quiséssemos. Porque na verdade, quando possuirmos o amor conforme Cristo nos amou, nós não temos outra opção. Nós amaremos sempre. As nossas ações serão movidas pelo amor. Nós respeitaremos o outro porque nós amaremos o outro verdadeiramente. O que parece utópico nesse momento histórico. Parece que isso não será alcançado. Porque ainda somos egoístas. Parece que o nosso amor é um amor ainda tão fraco, tão humano, tão material. Mas ele cita também Platão. E Platão,
tratando da questão do conhecimento, ele diz que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Uma crença verdadeira e justificada. É certo que essa tese depois foi questionada por alguns filósofos, pensadores, mas ela ainda serve muito bem para as nossas reflexões. Porque a crença que não é verdadeira, bem, ela é um engodo, ela pode nos conduzir para o erro. Mas não basta que a nossa crença seja verdadeira. É necessário que a nossa crença seja justificada. Para muitas pessoas, a fé não precisa ser justificada. Eu apenas tenho fé. Eu aceito e vivo e pronto. Inclusive, se recomenda que não se busque a ciência, a razão. Não misturemos as coisas. Religião é uma coisa, ciência é outra. É verdade. São âmbitos do conhecimento humano que, em alguns pontos, estão distantes, mas em outros se aproximam. Um estudaria as leis morais e outro as leis físicas. Mas, ora, todas as leis são criações divinas. Não podem estar tão distantes assim. Para o Espiritismo, à medida que vamos justificando a nossa fé, nós fortalecemos a nossa relação com o Criador e nós passamos a existência agora com um olhar diferente. É como se nós começássemos a sair da matéria para olharmos o mundo, as experiências que vivenciaremos ou que estamos vivenciando, numa perspectiva espiritual, porque compreendemos a nossa natureza e o porquê estamos aqui. Compreendemos a lei divina, a lei de causa e efeito, e passamos a ter agora consciência que as nossas ações determinam a nossa felicidade futura. E que o nosso estado atual, bem, ele é determinado por aquilo que já fizemos no passado próximo ou remoto. A fé, portanto, espírita, meus amigos, é uma fé convicção. Busquemos nas casas espíritas, porque todas oportunizam, esta eu sei especificamente que sim, oferece a todos os seus frequentadores a oportunidade do estudo em grupo, para juntos crescermos na condição de aprendizes que todos somos. Compreender Kardec, compreender o Espiritismo, facilitará a nossa compreensão do Cristo de Deus. Compreender Kardec é a chave necessária para compreendermos muitas falas que, sem o apoio do Espiritismo, se tornam estranhas na boca de Jesus. Até porque Jesus, meus caros amigos, ele não falou para homens e mulheres. Não. Até porque, dentro da lógica materialista humana, dentro das nossas finitudes materiais, do nosso nascimento, a nossa morte corporal, muitas falas do Cristo parecem completamente sem sentido, contrassensos até. Como assim aquele que sofre será consolado, se nós encontramos inúmeras pessoas que morrem no sofrimento, na angústia, na dor? Como assim amarmos os nossos inimigos? Que proposta é esta? Só aquele que nunca teve um inimigo ou que nunca sofreu uma dor tremenda pode afirmar esse tipo de coisa. Bem, Jesus não falou para homens e mulheres apenas. Ele falou para espíritos imortais. O seu evangelho só faz sentido se nós o lermos nessa perspectiva espiritual. Aí sim, retiraremos dele aquilo que de mais precioso ele tem para a nossa vida, que nos ensina o amor, a necessidade de aprendermos a amar. Eu agradeço a atenção dos irmãos, o convite da casa, que caridosamente, vez ou outra, o Jaime, pela amizade já de longa data, nos oportuniza de aqui estarmos, de revermos amigos. Que Deus nos abençoe. Então, nesse momento, agradecidos a Deus e ao nosso irmão Jones pela exposição da noite, fortalecendo a nossa fé, fé raciocinada, uma fé que tem bases sólidas. Nesse momento, estamos precisando muito desta fé. Então, agradecemos a Deus por tudo quanto temos recebido dele. O nosso lar, a nossa família, o nosso corpo físico, a nossa saúde, tanto quanto temos recebido de Ti, Senhor, te agradecemos. E neste momento, então, vamos com o coração cheio de alegria, pela gratidão que temos em Ti, irradiar esse amor aos nossos irmãos.
a todos aqueles que estão nos hospitais, sejam aqueles que estão trabalhando, seja aqueles que estão adoentados, para que todos recebam o amparo divino e a tua luz neste momento de tanta aflição. Pedimos às famílias enlutadas, por aqueles também que estão partindo nesse momento, que sejam recebidos no mundo espiritual. A vida é uma consequência, a morte é uma passagem. Que todos recebam o amparo divino também nesta situação, sejam os que forem ou sejam aqueles que ficam. Que as nossas lágrimas de saudade possam envolver em forma de caridade e de amor aqueles que necessitarem. Te pedimos, Senhor, nesse momento de pandemia, quando o mundo passa por tantas provações, para que a tua luz, a tua paz, o teu acalento chegue no coração de cada um, para que com esta fé que vimos na noite de hoje, tenhamos força, coragem para enfrentar as dificuldades. Sabemos que a vida é o eterno plantar e colher. O universo tem uma linha que vai tecendo as coisas, de modo que todos nós nos ajustemos à lei do progresso e possamos caminhar a passos largos, rumo à evolução e à redenção. Que possamos compreender os desígnios divinos e poder colaborar com esse projeto de Deus. Vamos pedir por aqueles que nesse momento passam por dificuldades, sem emprego, muitas vezes sem pão, que possam à sua volta o auxílio chegar de todas as maneiras, que tenhamos força para nos levantar e começar a nova jornada. Te pedimos, Senhor, por os que estão presos, seja de qualquer ordem. Às vezes as nossas prisões são prisões internas, são as prisões das grades de ferro que cerceiam a liberdade física, mas às vezes as prisões são as prisões do não perdoar, do não amar, de criar sistemas tão complicados para a nossa vida. Quando o Mestre nos disse que devíamos só amar ao próximo como a si mesmo, e assim a vida seria mais fácil e mais leve. Lembrando sempre da máxima de Jesus que diz: comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Nos ajuda, Senhor, nesse momento que o fardo está tão difícil de carregar, para que as tuas forças nos auxiliem, para que possamos caminhar e sairmos melhores quando toda esta provação tiver encerrado. Gratidão a Ti por confiar em nós esta tarefa de evolução, para que juntos consigamos construir, além daquilo que os nossos olhos veem, construção interior que precisamos cada um fazer dentro de nós. Nesse momento, então, vamos pedir que as nossas águas possam ser fluidificadas, magnetizadas, que as energias amorosas recaiam sobre elas, para que todos aqueles que fizerem uso das águas possam se sentir mais fortalecidos, que se sintam reconfortados com a sua saúde restaurada, porque o Pai não deixa nenhum filho ao desamparo, e nesse momento dos laboratórios divinos, as energias amorosas recaem sobre as águas de cada um, para que possamos reutilizá-las durante toda a semana, nos restaurando para continuarmos a nossa caminhada. E nesse momento que irradiamos, que já fortalecemos a nossa fé, é momento de receber o nosso passe. Vamos nos unir em pensamento na figura amorosa e majestosa de Jesus. Jesus irradiando energias pelas suas mãos, pelos seus olhos, e desse olhar dadivoso, essas energias amorosas entram
o nosso corpo físico, mental e espiritual, fazendo com que as dores internas sejam levadas embora. E nós, comovidos, deixamos ir todo ressentimento, toda angústia, toda mágoa, e vamos absorvendo essas novas energias que, ao cair sobre nós, tais quais pétalas de rosas, vão sendo absorvidas pelo nosso corpo e transformam a nossa alma, curando as dores da alma e as dores do corpo. Gratidão, Senhor, por tudo quanto temos recebido do Teu amor. Nesse momento, vamos fazer a prece de Cáritas, uma súplica a Ti. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de toda sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar no progresso para subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. E assim, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre, de Bezerra de Menezes, mentor espiritual desta casa e de toda a espiritualidade amiga, encerramos os trabalhos da noite. Que Deus ampare a todos, nos fortaleça e nos guarde até o nosso próximo encontro. Receba o nosso abraço virtual e fraterno, que assim seja.